Tudo bem? Como é que é teu nome? Quantos anos tu tem? 13? Ah, maneiro. De onde é que tu tá falando? Goiânia, caramba, é muito longe de onde eu tô. O que tu mais gosta de assistir no Projeto Corneta? Você aí que é corneta de carteirinha e também tá afim de aparecer no começo dos vídeos do canal, não esquece de me seguir lá no meu Instagram, @MatheusJucinski, que tá aqui na descrição, porque é só por lá que eu vou ligar pra vocês, tá bom? Fica de olho, me segue lá, e aí quem sabe se aparece aqui, beleza? É só seguir. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e cara, o mercado das animações vem se tornando cada vez mais lucrativo, onde no top 30 das maiores bilheterias mundiais a gente tem Frozen em 15º colocado, tem Os Incríveis 2 em 17º colocado e Toy Story 4 em 30º colocado. E todas essas animações aí fizeram bilhões de dólares, entendeu? Sem contar as outras que também fizeram bilhões, mas não estão no top 30. Sim, animações fazem bilhões de dólares, Hollywood nada em dinheiro. Pra você ver que a animação não é um negócio só pra criança, todo mundo ama assistir isso. E como a animação é um mercado muito lucrativo, de ano em ano elas sofrem várias e várias alterações. Desde as animações em preto e branco, lá em 1920, até as animações com os gráficos super realistas em 3D que a gente tem nos dias de hoje. Então vamos observar essa evolução das animações que eram em desenho tradicional e se transformaram em animações em 3D. E vamos entender aqui então todo o contexto histórico por trás da evolução das animações e também conferir a transformação de animações que eram em 2D e viraram 3D. Como é o caso do Scooby-Doo, que sempre teve o formato clássico aí, que a gente sempre viu nos desenhos animados na TV, e agora vai receber uma versão em 3 dimensões. Talvez seja a hora de fazer um filme novo. Boa ideia, Scooby. Primeiro precisamos de um trailer. Você sabe... Pra você que não sabe, animações em 2D são aquelas lá que tem formato de papel. Antigamente, você sabe como que era feito esse processo aí do desenho em 2D? Os animadores desenhavam um personagem numa folha em branco e na folha seguinte eles imitavam o mesmo traço que eles desenharam na primeira, porém com um movimento diferente. E assim, sequencialmente, até eles atingirem 12 folhas ou 24, dependendo de quantos frames você quer fazer. Por exemplo, se a minha animação vai ter 24 frames por segundo, isso significa que eu tenho que ter 24 desenhos naquele segundo. Inclusive, hoje em dia você consegue fazer esse processo aí na sua casa, entendeu? Desenha uma folha e depois desenha em outra, pode ser com boneco palitinho, e aí você vai ver o movimento acontecer. Técnica que o Walt Disney aprimorou para a criação de vários curtas e filmes lá nos anos 30 e 40. E hoje em dia está na nossa mão, na nossa casa, a gente pode fazer. Inclusive, fugindo completamente do assunto, se você ia gostar de um vídeo ensinando a como fazer uma animação, comenta, tá bom? Enfim, essa técnica hoje em dia, ela não é totalmente ultrapassada, mas ela não é tão utilizada, porque surgiu uma nova maneira de fazer desenhos animados, que é com a modelagem em 3D. Nesse formato em 3D, diferente do desenho tradicional, onde você desenha no papel, além do storyboard, você tem que fazer um esqueleto pro seu personagem no computador, e depois de fazer esse esqueleto, você tem que dar dimensões a ele, profundidade, textura, cor, e aí sim, quando seu personagem esqueleto estiver pronto, que você começa a animar, a fazer os movimentos, a criação de cenário, tudo através do computador. Mas não é porque você gasta menos papel que você gasta menos tempo de trabalho. As animações levam de 3 a 4 anos para serem finalizadas. E, tipo, se seu personagem tem 1 milhão de pelinhos no corpo, você tem que desenhar os 1 milhão de pelinhos no computador. Hoje em dia é super comum a gente ver os personagens que a gente sempre assistiu em 2D se transformarem em personagens em 3D, como o crossover que a gente viu agora das princesas da Disney em Wi-Fi Ralph, onde a Branca de Neve apareceu, a Aurora apareceu, a Bela Adormecida, princesas que a gente sempre viu em animações tradicionais, agora em 3D. Quem fez seu vestido? Eu juro que nunca vi nada assim. Ah, você curtiu? Queria muito ter um igualzinho ao seu. Eu também. Melhor roupa da vida. Também circularam várias imagens aí na internet depois do live action do Rei Leão, mostrando como seria se o Rei Leão tivesse sido adaptado de uma forma cartunesca em 3D. Isso já vem rolando há muito mais tempo do que você imagina. Lá em 2006 eles tinham feito isso com o Jimmy Neutron e o Timmy Turner, aquele crossover dos Padrinhos Mágicos, onde o Timmy Turner, que sempre foi um personagem em 2D, ganhou uma versão em 3D. E vamos concordar que a animação em 2D é bonita, né? Mas quando você faz um 3D, dá um tchan pra animação, só dá uma vida.
Bob Esponja é um grande exemplo que passou por essa transformação aí, de 2D para 3D. Em 1999 era exibido o primeiro episódio do Bob Esponja, a Calça Quadrada, na Nickelodeon. A animação foi criada pelo Stephen Hillenburg, que antes de virar animador era um biólogo marinho. E hoje em dia o Bob Esponja é basicamente um símbolo da marca Nickelodeon, né? Que legal! E é óbvio que a animação e o estilo do desenho mudaram muito no decorrer dos anos, também por causa da aprimoração da técnica de desenho. Deixou de ser papel, sabe? Agora a gente faz a maioria das coisas em computador. Você desenha numa mesa digitalizadora, você tem mais opções de cores, você tem mais opções de ajustes. E o Bob Esponja sempre teve uma cor mais amarelada, sabe? Um amarelo quase musgo. E depois que o desenho se popularizou, a cor dele mudou, o formato de desenho mudou, ele começou a ser um pouco mais gordinho. Até que em 2004 o desenho atingiu basicamente o ápice da qualidade no filme do Bob Esponja, que foi feito direto pro cinema. Então, tipo, quando tem investimento pro cinema, obviamente a qualidade é superior a tudo que a gente vê na TV. Mas o impressionante mesmo surgiu em 2015, quando a Nickelodeon produziu um filme chamado Bob Esponja, um herói fora d'água, onde mesmo que em 30 minutos, pelo menos a gente viu o Bob Esponja em 3 dimensões. Uma coisa que a gente nunca tinha visto antes. Na verdade, a gente até conseguiu observar, só que somente nos jogos lá de PlayStation, Xbox e computador. Só que agora, pela primeira vez na história, a gente vai ter um filme completamente animado em 3D, com toda a fenda do biquíni, com tudo que acontece no mar em 3D, entendeu? Algo que a gente nunca tinha visto e parecia impossível há uns anos atrás. Isso dá muito mais liberdade de movimento para a câmera, já que tudo é feito no computador. E a textura dos personagens e os movimentos parecem de stop motion, sabe? Pô, curti pra caramba a maneira como o Bob Esponja ficou em 3D. Eu, pelo menos, não lembro de uma animação nessa qualidade, nesse estilo assim que eles estão fazendo. E além dessa surpresa aí do Bob Esponja, outro desenho, só que é antigo pra caramba, mano. Só tô falando de verdade, pra caramba mesmo. 1938, minha avó não era nascida. Na época que os Looney Tunes lançaram, não tinha nem cor, entendeu? As televisões eram em preto e branco, o cinema era em preto e branco. Inclusive, essas animações eram feitas pro cinema. Pessoal, a pessoa pagava pra ver Looney Tunes, Tom Jerry, Mickey Mouse no cinema, entendeu? Porque, pô, olha só, o Pernalonga tinha um traçado diferente, o Patolino tinha um traçado diferente, e aí lá pelos anos 40 e 50, que o show dos Looney Tunes surgiu, pô, começou a ficar colorido, começou a ter mais vida no desenho, ficou mais engraçado, além também das diferentes versões que esses personagens já ganharam, né? Teve os Tiny Toons, Baby Looney Tunes, e as versões pro cinema que deram, tipo, uma qualidade de vida pros gráficos da animação superiores a tudo que a gente tinha visto no filme do Space Jam, e até mesmo em Looney Tunes de Volta à Ação, onde eles estão tipo com um traçado em quase 3D. Mas a surpresa de verdade surgiu quando a Warner produziu alguns curtas animados em 3D dos Looney Tunes, que a gente sempre tinha visto somente em 2D. Meu nome é Patolino. Não tem outro pato igual a mim, porque eu sou doidinho. E a razão de eu ser louco. Teve o curta do Patolino, teve o curta do Frajola, o curta do Coiotes e do Papalégua, sabe? E foi muito maneiro a gente poder ver aqueles personagens que sempre tinham um movimento de câmera que era lateral ou de frente em 3D, cara, sabe? Pô, ver essas animações clássicas virando essas super produções, entendeu? Porque assim, ó, de verdade, a qualidade é muito boa, sabe? Não é um 3D porquinho que você vê aí, sabe? Não, a qualidade é top. Foi uma surpresa de verdade, eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. Pena que foram só alguns episódios. Tá, mas o Sterei, tu que é expert aí, me fala, por que essas animações em 2D estão virando tudo 3D? Essas animações em 2D estão ganhando versões em 3D, com gráficos muito mais trabalhados, pelo simples motivo que eu vou explicar pra você agora, resumidamente, tá? Eu já falei disso aí no vídeo da história da Pixar, se você ainda não viu, 40 minutinhos aqui contando a história completa, super vídeo pra você, mas vá depois, tá? Primeiro veja esse vídeo. E também aproveita e já deixa o seu like se você tá curtindo esse vídeo, porque, cara, de verdade, o seu like ali embaixo é o melhor apoio que você pode dar pra um criador de conteúdo. A gente se dedica um monte pra produzir os vídeos pra você, faz um monte de pesquisa. Esse conteúdo é um conteúdo exclusivo do Projeto Coneta, então, por favor, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, tá bom? E se você é uma pessoa legal, pessoa legal, passa lá no meu Instagram, porque a gente sempre tá fazendo enquetes. Agora nos stories, vou estar te esperando lá.
Como eu falei antes, as animações elas seguiam no formato preto e branco. E como eu disse também, elas eram feitas pro cinema. Só que elas não eram exclusivamente pra crianças, entendeu? Não é porque hoje é pra criança que só criança que assiste. Quer dizer que elas eram sujas, tinham piadas de péssimo gosto. Mas tudo isso mudou da água pro vinho com o surgimento do Mickey Mouse, que deu um novo aspecto pras animações, deu som também. E depois do Mickey Mouse, as animações começaram a ganhar longas metragens, ficaram coloridas. Mas como que elas basicamente viraram 3D? Simplesmente porque um rapaz chamado John Lasseter, que trabalhava na Disney, percebeu que ele podia transformar animações 2D em personagens em 3D no computador. E aí depois de muita persistência, muita luta, eles conseguiram criar o primeiro filme animado em 3D, que é o Toy Story de 1995. E desde lá tudo se torna 3D por exigência do público, sabe? O público que fala, eu quero ver coisas 3D. Não que as animações 2D sejam ruins, né? Mas a tecnologia chega aí e as pessoas querem ver coisas novas. E o próprio Mickey Mouse, que eu acabei de citar, ganhou várias versões em 2D, né? Começou em preto e branco, aí ganhou curtas, ganhou filmes em alta qualidade, como Aconteceu no Natal do Mickey. Contavam várias e várias historinhas de Natal. Mas a inovação aconteceu mesmo em 2004, quando surgiu o filme Aconteceu de Novo no Natal do Mickey. E pela primeira vez a gente pôde assistir esse personagem. Sempre foi uma animação exibida em 2D, agora em 3D, com vários outros protagonistas, como o Pateta, o Pato Donald, o Zezinho, o Luizinho, o Gaguinho, todos em 3 dimensões, dando uma repaginada no visual e uma vida pro desenho, sabe? Com textura, cor. Óbvio que quando a produção é lançada direto pra TV, como é o caso desse, ou até mesmo A Casa do Mickey Mouse, que era uma animação completamente 3D, o orçamento é menor e o resultado final também não é tão superior quanto os resultados de cinema. Mas ainda assim é uma inovação, porque tipo, pensa, pô, é o Mickey, cara, o primeiro personagem da Disney. E a gente vê ele nesse formato, mano, é sensacional, né? Então é super normal a gente ver animações nesse nível, mesmo que o público não peça ou não exija, sabe? Porque eu não vejo ninguém dizendo, eu quero ver Scooby-Doo em 3D. Não, entendeu? As pessoas só querem assistir o Scooby-Doo. Porque pensa só, Scooby-Doo existe desde 1969, tá? Começou lá no Cadê Você, Scooby-Doo, um formato de desenho que era bem barato, entendeu? Não eram todos os personagens que se movimentavam. E depois de alguns anos ele ganhou novas versões, né, como Scooby-Doo e os 13 Fantasmas, Pequeno Scooby-Doo, até a mais recente, Scooby-Doo e Adivinha Quem, que tem o mesmo formato do antigo, segue os mesmos traços, e as pessoas adoram isso. Também já ganhou versões em live action, versões em Lego. Inclusive seria muito maneiro fazer um vídeo de animações que viraram versões animadas em Lego. Se você quiser, tem interesse aí, sei lá, comenta, né, vai que eu faço. Mas apesar de todas essas versões, o Scooby-Doo nunca tinha sido trabalhado numa versão em 3D, além dos jogos, né, como aconteceu no Bob Esponja, em que a gente pudesse ver o personagem em 3 dimensões assim, num formato de animação em 3D, junto com os protagonistas também. O Fred, o Salsicha, a Velma, e tudo nessa animação ficou muito bonito, sabe? Tipo, as sombras, as cores, a movimentação. Parece uns personagens de borracha, sabe? Que dá vontade de morder. Não que eu mordesse borracha na escola. Não faz isso. E também não é porque essas animações em 3D estão dominando o mercado que tudo vai ser em 3D, sabe? Vai ter coisas que vai continuar em 2D. Tipo anime. Você assistiria anime em 3D? Eu assistiria, sabe? Mas não precisa ser. Pode ser um episódio especial, sabe? Como aconteceu com o Ben 10, onde a série, depois de terminar, ainda ganhou um outro final em um formato animado em 3D. Pra você que não lembra, o Ben 10 foi lançado em 2005 pela Cartoon Network, que contava a história do Ben Tennyson, um menino que encontra um relógio chamado Omnitrix, que dá a possibilidade dele se transformar em 10 heróis. O desenho foi exibido até 2008. O Ben 10 foi um outro desenho animado que também teve várias outras versões pra TV. Teve o Ben 10 Força Alienígena, o Ben 10 Omniverse, teve os filmes em live action do Ben 10, então tipo, é um desenho super popular. E é óbvio que ele não ia ficar de fora dessa moda de ser transformado em 3D. Em 2012, 4 anos depois da série original acabar, foi lançado um novo filme do Ben 10, só que dessa vez completamente produzido em 3D, onde nessa versão eles recontavam o último episódio de uma nova perspectiva com o formato de animação em 3D. A técnica aqui não é tipo surpreendente como de todas as outras, porque foi uma animação produzida direto pra TV, e a qualidade gráfica é muito parecida com a qualidade gráfica dos jogos do Ben 10. Tipo, não impressionou, mas pô, maneiro, né, ver o Ben 10 ali em 3D. E
parece que essa não foi a primeira vez que a Cartoon Network testou esse formato de 3D. Você lembra do clássico dela lá, que estreou nos anos 90 e durou até o comecinho dos anos 2000? O Coragem, o Cão Covarde, que contava a história do cão que foi abandonado em lugar nenhum e foi resgatado pela Muriel, e eles moram tipo isolados de tudo, que basicamente é pra ser a Área 51. Abandonado ainda, filhote, foi encontrado por Muriel, que mora em lugar nenhum com seu marido Eustácio Resmungão. Então, uns anos atrás, o Coragem, o Cão Covarde ganhou um episódio piloto completamente em 3D. O objetivo da Cartoon Network era transformar alguns clássicos dela, a princípio começando pelo Coragem, em desenhos em 3D. E ela só fez um episódio pra testar a audiência e recebeu muito bem a animação naquele formato. Só que o que acontece? Não teve investimento, não teve gente dizendo, eu vou apoiar esse projeto. Eu sei, eu entendo você, Cartoon Network. Às vezes eu tenho umas ideias legais, daí as pessoas falam, não, sei como é. Mas pelo menos o Coragem teve uma versão em 3D e ficou super maneira. Eu sei que no final dos episódios a gente sempre via ele em 3D, mas era um 3D meio que assim, meio que trefe. Esse episódio em 3D era bem trabalhado, com gráficos bem realistas, sabe? Até pra um desenho animado de TV em 3D, tava bem trabalhado e bem caprichado. E é óbvio que essas transformações de desenhos animados em 3D não vão acabar por aí. Você vai ver muita coisa virar 3D ainda, talvez clássicos da Disney, clássicos da Cartoon. E eu não vejo problema, sei lá, em você transformar Hora de Aventura, apenas um show, completamente em 3D, sabe? Nem que seja num especial. Isso já aconteceu também com a DreamWorks em Spirit, onde eles transformaram aquele filme numa série animada em 3D na Netflix. Ou até mesmo a Tinkerbell, da Sininho, do Peter Pan, que sempre foi um desenho 2D. Chegou no começo dos anos 2000, ganhou o próprio filme completamente animado em 3D. Essas coisas são normais e vão continuar acontecendo. Eu sinceramente quero continuar consumindo desenhos nessa qualidade, nesse nível de resolução. Se você ia curtir ver algum outro desenho que sempre foi em 2D se transformar em 3D, comenta o nome dele aqui embaixo nos comentários, beleza? Não esquece de deixar o like pra ajudar o vídeo, me seguir nas redes sociais e conferir o nosso último vídeo que tá aparecendo aqui do lado, beleza? A gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Corneta. Valeu, pessoal!